pessoal, sou Bernardo Lins e o podcast dessa semana nós vamos falar, estou aqui conversando com a minha convidada sobre maquiagem circense e maquiagem para palhaço. Olha que assunto tão interessante. E eu convidei nada mais, nada menos que essa artista que é tão plural, tão criativa, minha amiga, que eu estou com uma satisfação muito grande de estar podendo receber ela aqui no meu canal, no meu canal de videocast, no canal de podcast, nada mais, nada menos que Janaína Meirelles. Oi, gente! Obrigado, B, pelo convite. Fiquei bem feliz, bem empolgada. Afinal, né, te conheço há muito tempo, acompanho seu trabalho e tão bom saber que é recíproco esse carinho. Que legal. É muito recíproco, Jana, muito mesmo, né? Já fazia também um tempinho aí que a gente estava combinando aí, né, essa história de você participar aqui no videocast, no podcast. E aí a gente aprimorou essa ideia, né, de falar da sua área. Aliás, sua maquiagem tá linda. Eu tô invejado gente do céu. É porque você sabe que eu não gosto de cor. Já vim colorida. Ô, Jana, você sabe que eu não gosto de cor, não gosto de brilho, né? Pouco. Ô, Jana, deixa eu começar com uma primeira pergunta aqui. Como que você enveredou, como que você foi para esta área do circo, da maquiagem, da caracterização? Fala um pouquinho aí, para a gente começar esse papo. Beleza. Então, eu comecei por conta de ser atriz e palhaça. Então, eu sou atriz há uns 15 anos, um pouquinho mais. Então, eu comecei atuando, depois de um tempo virei palhaça também. E nos trabalhos, a gente vai encontrando pessoas que vai mostrando pra gente outras vertentes dentro do teatro, né? Eu entrei para atuar. Uhum. Mas aí eu acabei conhecendo uma atriz que fez curso de teatro na Fundação das Artes em São Caetano, e lá tem a matéria de maquiagem, né? Na Fundação das Artes, olha, quando eu comecei nos meus caminhos também venho do teatro. É engraçado, né? A gente vem do teatro e vem das artes plásticas, né? Não é assim? É o que eu tenho conversado com os meus convidados, é muito interessante. E eu também passei pelo teatro e uma das primeiras escolas que eu tentei entrar foi a Fundação das Artes em São Caetano. Nossa, era badaladíssima, né? Era uma das primeiras que todo mundo procurava. Sim. É muito conceituada, muito boa. Sim. E eu conheci vários atores de lá, mas um em específico, a Lili Barreto, eu cito ela em todo lugar que eu vou falar sobre como comecei, porque vale a pena, né, a gente falar de quem ajudou a gente, né? Óbvio. E ela me introduziu nesse mundo. Ela se maquiava do meu lado no camarim, eu fiquei louca por aquilo, eu falei, nossa, o que é isso que você usa? Né? O que você está fazendo? E ela fazia a bruxa da Bela Adormecida comigo, era a Bela, era a bruxa, então imagina a bruxa que ela fazia. Eu me encantei com aquele mundo. Ela me ensinou que era pancake, foi mostrando tudo aos pouquinhos. Com ela eu comecei a fazer empiricamente, né? Olhando ela fazer, o que ela me mostrava, o que ela me ensinava. E depois de uns aninhos eu fui procurar curso. Aí eu fui estudar com o Ivon. O Ivon Mendes. Com o Ivon Mendes. Mestre Ivon Mendes, maravilhoso. Mestríssimo. Mestríssimo, né? Fui atrás de alguma coisa, né, algum curso, e encontrei uma oficina cultural com ele. Aí eu conheci ele, fiz um curso de um ano com ele, um ano e pouco, se eu não me engano, uma oficina cultural, que é onde eu conheci a Stephanie Bergman, que a gente era da mesma turma, a gente fez curso juntas. Que legal! E a gente vai encontrando, né, as pessoas especiais. E eu comecei por aí, de bisbilhotar mesmo os outros se maquiando, gostei, fui fazer o curso para me automaquiar como atriz, mas a gente acaba pegando produções que te contratam para ser atriz porque você também maquia. Então acaba maquiando os coleguinhas, e daí foi estendendo a coisa, né? Mas eu comecei aí. Tá, que bacana. Você sabe que essa história é muito parecida com a minha, porque eu comecei no teatro, né? E aí na escola de teatro, quando precisou fazer, eu fiz INDAC, né? Na escola de teatro, quando precisou fazer o trabalho final, eu cheguei pro meu orientador e falei assim, eu não quero ser ator, não quero ser diretor, eu quero trabalhar com produção. Aí também foi lá que eu conheci uma maquiadora, né? Uma professora maquiadora, e ela mesma chegou para mim e falou assim, Bernardo, você tem um trabalho manual muito interessante, vai por esse caminho. E aí uma amiga minha que mora hoje em Nova York, a Sandra Lacatas, ela falou assim um dia, vamos fazer um curso de maquiagem? Eu falei, vamos.
Aí a gente fiz um dia só, falei assim, nossa, eu acho que é isso daqui que eu quero fazer. E aí foi desse modo. Depois que eu terminei todo esse processo do teatro e tal, depois eu fui lá pra EAD e tal, mesmo ali namorando sempre a maquiagem, olhando as pessoas, fazendo figurino, fazendo, né? Falei assim, gente, eu acho que a minha praia é isso. Essa questão manual, essa questão do backstage, essa questão da cor. Eu sempre fui apaixonado muito por cor e brilho, né? E aí pronto, aí também fui estudar, fui fazer minha graduação, fazer meus cursos técnicos, minha pós e tudo nessa área. E tô aqui fazendo podcast com Jana Meireles, maravilhosa. Então, nossa, é o mesmo caminho, assim. Eu também sempre fui apaixonada por desenho, tanto que no teatro eu sempre achei que quando eu pensei assim, além de atriz, eu quero fazer outras coisas da produção teatral. Eu pensei que eu ia para cenário. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, nossa, eu adoro pintura, vou adorar mexer com outros materiais, que legal. Aí eu lembro até que lá nesse primórdio aí, antes de maquiagem, eu fui procurar fazer um teste para entrar na escola do JC Serrone, para entrar como aluna gratuita, né? Na SP? Ou na escola dele mesmo? Na escola dele mesmo. Na escola dele mesmo, na época era lá na Consolação, não sei se é ainda o espaço dele lá, né? E eu lembro que eu fui lá e fiz a provona, eu ia falar provinha, mas não é provinha, né? Prova de fazer escultura em arame, umas coisas assim, babado. Olhava o pessoal do lado fazendo, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Foi uma experiência, mas tava no meio que meu Deus, não sei o que eu tava fazendo lá. Mas aí eu descobri que eu queria com uma coisa manual, mas não era bem aquilo. Aí eu me assosseguei o facho, não fui para cenografia. Fui ajudante de cenografia durante um bom tempo lá em São Bernardo, com a Adilson Vieira, que faz os cenários para as companhias lá de São Bernardo, mas fui ajudante. Termina aí, né? Aquela coisa de ajudar e vai aprendendo também. Ele também é um mestre. Mas não foi muito além o interesse, né? Aprendi, via ele fazendo bonecos, achei também legal, mas não é isso. Até que eu encasquetei com a maquiagem. Aí depois que eu fiz o curso do Ivon Mendes, aí eu gostei mesmo como profissão, assim, eu falei, quero carregar isso pra mim, isso dá pra levar junto, não preciso deixar de ser atriz pra isso. E aí eu fui fazer a Imbi Morumbi, fui me formar lá no tecnólogo de lá, né? É muito interessante, né? Ou seja, né, no nosso caso, a maquiagem encontrou a gente, né? Não foi a gente que foi, né? Encontrou a gente, né? A gente foi caminhando, aí do nada a maquiagem esbarrou a gente se encantou. Que é um mundo encantador. Jana, vamos falar um pouquinho da área. E aí como que você foi parar no circo? Nossa, aí foi dos trabalhos. Trabalhando mesmo, por conta de trabalhar muito com comédia, e trabalhando, as pessoas sempre olharam pra mim e falavam, você é uma palhaça, por que você não faz curso de clown? E eu querendo ser atriz dramática, né? Querendo ser atriz de peça com fumaça, né? Conceito, coisas políticas, ai que lindo. Sei fazer também. Só que o talento bateu mais pra comédia. Aí lá vai eu procurar curso de clown. Tudo em São Bernardo do Campo. Praticamente é o meu começo de atriz. Começo até agora, né? Minhas companhias são todas de lá. Tudo que eu participei, eu trabalhei de lá. E aí eu fui fazer curso lá também, oficina cultural de clown. Fiz 1 ano e meio de oficina com o Edu Silva. Também, nossa, outro mestre também. Por causa do palhaço, de ser palhaça, eu fui pegando trampos de maquiar a criançada. Aí eu aliei uma coisa com a outra. Maquiar a criançada em festa, em evento, estando de palhaça. E nesses eventos, fazendo escultura em balão, eu fui achada pelo dono do Circo Show, o Juliano. Ele estava lá fazendo... Assim, você estava naquele lugar e, né? Estava trampando para uma outra pessoa. Porque estava fazendo entretenimento infantil, né? E estava de palhaça. E estava o pessoal do circo lá, fazendo para uma outra empresa, que eu não conhecia. Então ele me viu, e aí ele veio falar comigo, oi, difícil encontrar palhaça, gostei do seu trabalho, e palhaça que tem a graça é difícil. Fiquei até assim, né? Eu falei, nossa, obrigado pelo elogio, né? E eu não estava nem fazendo graça, tava pintando, tava fazendo escultura em balão. Mas aqui eu, né, já faço a coisa já palhaçando. Sim. E aí ele me chamou para fazer eventos com o Circo Show, que é uma empresa que faz trabalhos circenses levando o circo para dentro da empresa, né? E faz também festa infantil. E foi lá que eu conheci esse mundo.
porque aí eu fui trabalhar de palhaça, fiz trabalho de mímica, fiz meu trabalho de atriz. Aí, fazendo meu trabalho de atuação e de palhaça, aí ele foi descobrindo outros talentos. Aí você pinta a criançada, que eu vi aquele dia, né? Pinto. A gente vai pintando criançada. E aí, daqui a pouco, tá tudo aliado. Tô maquiando circense, tô trabalhando com circense, agora tá tudo junto. Que legal. E aí você continuou ainda fazendo esse trabalho de caracterização, de pintura nas crianças também. Tá. Continuo tudo, não parei nada. Que legal. Olha, você que está na área, então, né, foi por esse caminho, foi descoberta dessa forma. O meu público do podcast, do videocast, é um público, claro que ele é bem amplo e tal, mas o meu foco é justamente esses ex-alunos, alunos, as pessoas que querem começar na profissão, né? Que muitas vezes a gente, quando começa, a gente fica um pouco perdido, né? Ainda mais, a gente começou um pouco antes, não tinha rede social, era um pouquinho mais complicado. Hoje está um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim. Era no boca a boca mesmo, era desta forma, né? Hoje a gente consegue se projetar um pouco mais, de uma forma muito gratuita, né? Praticamente, né? Ô, Jana, então essas pessoas que estão terminando o seu curso, estão querendo começar, estão pensando em começar, o que você fala assim para que caminho, né, ir para começar, né, na profissão? Essa é uma pergunta bem recorrente mesmo. Como eu dou aula, né, de caracterização para alunos do curso de teatro, então é uma pergunta que a galera vem. Muitas vezes a pessoa sai do curso também de teatro comigo, querendo se enveredar na maquiagem, e quer ir na maquiagem artística, e pergunta por onde começar, o que fazer. Alguns workshops que eu dou por aí eu pego a galera, como você falou, né, que saiu de uma formação de maquiador e que tá indo ver outras vertentes, aí vai ver um workshop meu, de uma maquiagem circense, de uma maquiagem de caracterização, e vem essa pergunta sempre. O que eu falo sempre eu vim de uma época que a minha procura foi bem diferente, foi bater de porta em porta de agência, e eu bati muito em porta de agência de evento. Então eu fui para esse lado, levando pastinha debaixo do braço com os meus trabalhos impressos e mostrando, né? Hoje em dia, em vez dessa pastinha física, o que eu aconselho é uma pasta virtual, né? Ter uma rede social muito bem abastecida e procurar essas mesmas agências pelas redes sociais e mostrar o seu trabalho, que eles sempre precisam. Existe uma demanda? Tem aquela... Existe uma demanda? Tem uma demanda. É muito sazonal, né? Então, tem umas épocas do ano que eles precisam de muita gente e, às vezes, por exemplo, me liga, eu tenho que dizer não, porque já peguei um outro. Então, vai precisar de muita gente para suprir. Ou, de repente, é uma equipe muito grande para se maquiar, eu tô precisando de gente para estar comigo, para auxiliar, para ser assistente, que nunca é meia dúzia. 20 artistas para maquiar em 3 horas, tudo muito corrido. Então, precisa de gente. Então, eles precisam ter gente na listinha deles, né? Isso aqui não pode, e vai indo. Então, tem que dar as caras. Tem que dar uns ois virtuais e deixar sempre a rede social sempre virando. Sempre virando. Eu tenho percebido que você tem feito bastante, né, esse trabalho nas redes sociais, principalmente as lives. Acompanhei umas 2, encaixando aí no meu tempo também, que eu estou produzindo, né? E então esse é o caminho mesmo, né? É bater nas portas e entrar em contato, tal, né? Para poder. Isso. E eu acho que o fato também, né, de fazer essa maquiagem tão linda como você fez, né? Como você fez em você mesma, isso entra para um portfólio, né? Assim, né? Não é? Entra. Mesmo que você não tenha, não peguei trabalhos ainda, como é que eu vou montar um portfólio? Se automaquia e põe nas redes. Eu comecei assim, né? O meu portfólio, que esse que eu colocava debaixo do braço, era eu maquiada e minha mãe. Olha só, minha falecida mãezinha. Ela foi modelo minha de muita coisa. Maquiagem de braço, era o braço dela. Nossa, então eu pego o meu portfólio antigo, é uma nostalgia pra mim. Então eu fico, olha isso, minha mãe modelo aqui. E muito trabalho eu consegui devido ao braço dela maquiado. É o seguinte, eu vejo muita coisa nas redes sociais, na internet, acompanho bastante e tal. Eu vejo que tem uma moçada usando maquiagem social na maquiagem artística. E coloca como um post falando que somente isto funciona. Vou falar um pouquinho de produto sobre maquiagem artística e de caracterização. Porque tem uma diferença muito grande, né, Jana?
Por exemplo, você sabe que a minha área é o social, eu gosto também do editorial, e eu sei que, dependendo do editorial que eu vou fazer, eu preciso usar um produto muito bom, porque a modelo ela vai ficar 6 horas ali, né? Principalmente a pele não pode desabar, faz um retoque aqui, outro ali, de repente o batom foi comer, saiu um pouco e tal. Entendo um pouco de maquiagem artística, não faço ainda, né? Não sei se um dia seria um caracterizador. Estou aí no meu projeto, né, da continuação dos meus estudos, né, indo para a sua área também, que eu sei que vai me ajudar muito deste lado, né? Mas é legal, assim, falar um pouco de que a maquiagem, os produtos de maquiagem social que a gente usa, ele não supre 100% na maquiagem artística, não é? Isso. É bem interessante você ter falado isso, que como o público que te assiste, né, provavelmente vai ter colhido até agora um material mais pro lado da beleza e querendo enveredar para esse mundo, é mais um investimento a ser feito, né? Muito material de beleza, lógico que dá para usar. A parte da cor de pele, é bom que eu posso demonstrar em mim mesma, né, já que eu tô maquiada. Então, Você fez com pan stick? Fiz com pan stick. Essa pele tá incrível. E fiz com clown makeup e a parte branca, né? Como você falou de durabilidade, aí ficar 6 horas maquiada é a mesma pegada. Não muda muito disso. E tem um agravante que eu falo que é uma coisinha a mais ali, que aí é o suor e a luz, né? Eu sei que a luz do estúdio lá é muito intensa, mas a luz cênica e do circo também, ela é muito forte, ela é muito mais quente. E quando a gente fala da maquiagem circense, é uma maquiagem que tem que ter uma ótima durabilidade de fricção também. Então não adianta ser só aqueles produtos que a gente demonstra, demonstrei aqui no meu braço e vou borrifar uma aguinha, olha como ele segura. Não é só isso. É colocar a aguinha, você vê se você só seca e tá tudo bem, mas depois que secou, esfrego, tá legal? Então eu preciso de uma durabilidade a mais. Para fazer hoje, para maquiar para você, eu daqui a pouco tomar um banho, né, depois de descansar, eu não coloquei o fixador que eu uso numa vida real, no trabalho. Eu não fiz a mesma fixação, mas num trabalho real, toda a colagem, toda a purpurina, tudo que é colado tem que ser muito bem colado, pensando que tem as vertentes aéreas do circo, você vai ter que subir no tecido, você vai ter que dar uma pirueta numa lira, tudo isso vai ter fricção. Fora figurino que está em cima disso. Então é muito quente e é essa coisa do mexer em cima. Então é outro material e também por conta da coloração. Eu sei que as maquiagens hoje em dia, comparado com quando a gente começou, tem muita sombra tão pigmentada quanto um pancake, quanto um clown makeup. Então dá pra gente se virar muito bem com sombras hoje para pigmentar, bem colorido, dá para usar tranquilo. Só que aí a gente tem que ver essa durabilidade. Então, muitas vezes compensa a gente investir em outros produtos que são à base de água, que a gente consegue uma fixação maior, ou utilizar as sombras, caso eu esteja em começo de carreira, ou porque eu estou testando ainda essas sombras diluídas um pouquinho na água, né? Você passar o pincel na água para poder usar essa sombra, para ativar como se fosse um pancake, por exemplo. E mesmo assim, ter uma fixação por cima, uma argamassa. Eu chamo carinhosamente da maquiagem artística de argamassa, porque é muita coisa em cima de coisa. Então não é um lugar que eu pintei, pintei só a pele, aí tá aqui, aí onde tá só amarelinho, é uma coisa em cima da outra. Então a gente faz a pele, taca o branco, depois vai tacar a cor, depois em cima da cor outra cor, em cima da cor a cola, em cima da cola o glitter. Então tem que ser o produto correto, né? Porque, como eu te falei, eu sou muito conectado e antenado nessa questão de tecnologia, plataformas, que eu gosto disso, né? E aí eu vejo, acho que foi muito recente também, foi recente porque eu fui dar uma olhada em algumas coisas para poder conversar com você, e tinha uma maquiadora que ela estava usando cola em bastão para colar, o que era? Era cobrir sobrancelha? Para cobrir sobrancelha também. E aí eu fico pensando, que durabilidade vai ser, né? Uma durabilidade mediana, né? A cola bastão, minha maleta eu deixei aberta aqui só para falar com você, porque se eu precisasse pegar alguma coisa, eu já venho aqui e já falo sobre. Minha cola bastão tá na minha maleta, ela existe.
Tá. Só que junto do lado dela, no setorzinho da cola bastão, tá as massinhas. Então eu tenho que ter uma coisa que vai ter outra durabilidade. Eu tenho Não que ter somente a cola em bastão. Não somente a cola em bastão. Porque, por exemplo, numa época como agora, eu estou utilizando fazer demonstração em live, estou usando a cola bastão, porque a gente está fazendo para um momento de foto, 1 horinha de foto, ok, segura. Para um espetáculo de 1 hora, segura sim, a cola bastão ela é muito eficiente. Só que se a gente está falando de um evento de 3 horas, se a gente está falando de uma sessão fotográfica muito maior, né? Não. Aí a gente tem que ir para outros produtos e aí são outras coisas. No caso, a cola bastão, ela existe porque ela é pensando na textura das massinhas, né? Então, alguém não teve condição algum dia, percebeu que a cola bastão tem a mesma textura da massinha, só que ela não tem a mesma cobertura. E ela não tem a mesma durabilidade, né? Mas a cola bastão até que é legal. O que me assusta mais, B, são outras coisas emergenciais que se faz ou que se vê por aí como verdade para profissional, aí não é só para brincar em casa. Que seria cobrir sobrancelha com sabonete, por exemplo. Né? Fazer uma massa com sabonete. Eu vi isso. Como? Impossível um suor não passar ali e ir dentro do olho do artista. Impossível. Sim. Então, são coisas que aí eu já não curto. Eu sou muito a favor de outras coisas que substituem, que são mais em conta, que dá pra gente investigar a durabilidade dela. Sou muito a favor. Até porque eu dou aula para automaquiagem do artista, né? O artista se automaquiar. Então, não é um profissional que vai poder investir caro em materiais. Quando eu dou um workshop para maquiadores, aí já é uma outra pegada. Aí eu já vou lá, pego paletinhas para mostrar em paletinhas para a galera. Mas quando eu tô para os artistas, eu vou pegar um pancake, vou mostrar que tem cores separadas. Você vai comprar só a cor do seu figurino para poder fazer, para combinar. Então, tem como dar jeito para tudo. Tem como ser mais barato, mas mais barato para o artista, que vai comprar uma cor ou outra e que vai utilizar para um trabalho para ele. Específico, mas né? Mas para fazer no outro. Vários tipos de pele diferente. Essa cola bastão vai segurar em outro tipo de pele? Na minha, segura. Eu já usei para mim. Mas para passar no artista, eu vou nas massinhas, eu vou no Profissa. É melhor garantir, né? Sim, porque depois aí vai ser um retrabalho, se eu tiver no evento. Sim. E se eu tiver maquiado e fui embora, aí vai ser falado mal do meu trabalho. É pior ainda, né? Olha, num passado bem recente, a gente ouvia muito falar assim, o circo acabou, não é? Não tinha isso, né? O circo acabou. E aí? Tudo bem, a gente está num período aí meio complicadinho e tal, mas mas a gente vai sair logo disso. Como é que tá a área do circo para se trabalhar? Houve essa questão, né, de ter acabado a arte do circo naquele momento de fusão, onde os animais foram proibidos, né, no circo. Então foi um momento em que se viu reinventando. Não foi só um momento, né, que o circo se reinventou. Né? Teve vários momentos de se reinventar. E eu posso dizer para você que essa pandemia só é mais um. Então não tem como o circo acabar. É impossível. É impossível. Eu entendo que muita coisa vai ficar um pouquinho mais complicada durante um período, mas nós, seres humanos, temos a necessidade de entretenimento, de calor humano. A gente tem a necessidade. E o circo, ele é tão antigo e nunca acabou e sempre se reinventou, por que ele vai acabar agora? E eu posso dizer para você, B, que as pessoas do circo são as mais criativas que eu já conheci. Conheço muita gente do teatro e do circo, e eu posso dizer que a galera do circo se reinventa muito mais que do teatro. O pessoal do teatro que me perdoe, amo, mas são um pouquinho mais cabeça dura. A galera do circo precisou, os animais eram chamariz, o que eu vou fazer? Conseguem fazer um espetáculo de animais com o pessoal fazendo, sabe? Dá pra fazer o pessoal caracterizado de bichos, sabe? Dá pra você levar personagens. Aí começou a se trazer personagem pro circo, personagens infantis, né? Ter Transformer, ter Peppa Pig. E isso leva público pro circo. Porque a criança passa na frente e vê lá Frozen no circo. Mãe, eu quero ver Frozen, sabe? E o que é, né? E o que é, aguça a nossa curiosidade. Nós, adultos, aguça a curiosidade. Nossa, mas Frozen no circo? Quero ver o que é isso aqui. Exato.
Né? E aí começa a se fundir as artes. Por isso que eu falo que o pessoal do circo sabe se reinventar. Porque eles utilizam, nessa coisa de não ter mais animais, começaram a utilizar o teatro. Então começou a surgir o quê? O circo-teatro. Então, é pano para manga nesses estudos. Eu sou apaixonada por esses estudos. Tenho livros aqui de circo-teatro na prateleira, aqui para ler, que eu sou fascinada. Quero ver esses livros, quero ver agora esses livros, Janaína. Sou fascinada. Então, eles se reinventam, B, de uma maneira que eu posso te dizer que não tem como acabar. É impossível. Tá. Para você ter uma ideia, só para uma degustação de ideias. Se você for ver vídeos de circos lá fora, já estão lá fora fazendo o circo com a lona aberta, né? O pano de roda aberto, a parte de fora, só tem a cobertura, né? E os carros entrando e ficando o bico dos carros formando a arena, fechando aqui e o espetáculo acontecendo aqui no meio. Então, os faróis dos carros iluminando o picadeiro e assistindo dos carros. Se você procurar no YouTube, você vai ver. Não tem mais aplausos, estão buzinando para aplaudir. É uma maneira de fazer espetáculo durante a pandemia. Olha que sacação. Então, quer dizer, tem como fazer? Tem. É temporário essa situação que eu estou te narrando? É temporária. Só que olha como tem como não parar. Tem como não parar. Faz muito sentido o que você fala. Os circos maiores, que eu digo assim, grandes, né? Como o Cirque du Soleil, enfim, outros grandes circos, me corrija, por favor. Eu sei que existem pessoas responsáveis para desenvolverem aquela maquiagem junto com o artista e tal, e como você vai até lá e explica para o artista como se maquia, porque também não dá para, né? Isso também no teatro, não dá realmente para todo dia o maquiador ou o visagista ou o caracterizador estar lá para maquiar, né? Existe esse campo aqui no Brasil para ter um profissional a ajudar os artistas circenses a desenvolverem sua maquiagem, estar lá na arena, como acontece nos musicais, assim, existe esse caminho também, já? Não tem muito. Esse caminho, ele existe um pouquinho mais para as empresas ou muito grandes, né, como o Cirque du Soleil, como você falou. Ele vai ter o workshop ali para os seus, né? E digo mais, se o artista não soubesse automaquiar, é uma das expertises que ele tem que ter. Então, ele pode ser bom quanto for, mas ele tem que saber e ter um alto nível de automaquiagem para ficar. E isso está acontecendo nos eventos. É mesmo? É como se fosse uma exigência de mercado, assim? Tem que ter. Eles não vão maquiar uns aos outros. Ele vai se automaquiar. Né? Então, ele tem que suprir a demanda do que precisa. E então, vai ter um maquiador que vai auxiliar e ele já vai ter feito curso, então ele já vai saber fazer. Né? No caso, ele vai aprender o desenho que foi criado para aquele espetáculo. Tá como se fosse teatro, né? E no caso de evento, a gente acaba indo para maquiar, né? Evento circense, por exemplo. Sim. Então tem um maquiador para ir lá, a figura do maquiador. Tá se fomentando agora, por conta dessa história do circo-teatro, o circo também ter histórias para serem contadas, então tem personagens também. Acaba não sendo só maquiagem neutra, cores, né? E tem uma neutralidade. Ninguém vai olhar para mim e falar o personagem que eu sou. É de circo. Né? Sim. Não tem como olhar e saber a minha categoria. Porque existe uma linguagem aí, né? A sua maquiagem tem uma linguagem. Exatamente. Que é uma linguagem Cirque du Soleil, é uma linguagem Soleil, né? A gente até chama são traços Soleil, né? Então, o Soleil trouxe esse tipo de maquiagem, né? Então, nisso também foi reinventado. Mas que tenha um profissional para chegar lá e ensinar, isso ainda está sendo fomentado. Está entrando num lugar em que as empresas de evento estão precisando ter profissionais de maquiagem para chegar lá e ensinar os seus artistas. Porque eles não vão poder, tem que ter tempo de pegar o maquiador, então vai ficar 5 horas o maquiador maquiar meus 20 artistas. Não vai ter esse tempo. O artista já vai chegar maquiado para o evento. Então ele vai ter que contratar o maquiador para ensinar. Sim. Mas está muito no começo, está engatinhando isso. É meio que seguindo a onda do teatro, que já faz isso há um bom tempo. Isso que eu ia comentar, né? Quando a gente teve esse boom, esse começo do teatro ali, lá atrás, né? Até falando mesmo de Henrique Mello, que começou lá atrás com o Beijo da Mulher-Aranha, já se fazia algumas coisas bem mais lá atrás. E aí, até mesmo lendo algumas entrevistas e conversando com maquiadores da nossa área mesmo de teatro musical, eles falavam assim, quando a gente começou ali nos anos
90, vamos dizer assim, 80, 90 e tal, faltavam profissionais. Hoje nós temos assim os grandes mesmo, né, que estão ali no teatro musical. Eu acredito que isso que você está falando, Jana, é mais ou menos esse mesmo processo que aconteceu lá atrás no teatro musical. Então, eu acho que de repente até uma dica para quem quer começar ou que está começando, começar a ter esse olhar para essa área aí, né? Isso, eu diria assim que é um olhar, B, não é só para o maquiador executor, tá? Que ele Sim. vai lá ser contratado para executar fazendo a maquiagem. Uhum. O que está em falta, eu diria, é o maquiador que sabe ensinar. Porque é muito diferente você saber pegar o pincel e fazer pedaços lindos, mas explicar o que você está fazendo. Explicar como é que faz isso, né? E não só, olha aí. Não é olhar aí, né? A gente sabe que são traços rebuscados, não é fácil de fazer, é muito treino. Treino, né? Por isso que esses croquis maravilhosos seus aí atrás, que eu já falei que eu vou copiar essa ideia, o pessoal que tá vendo o videocast tá vendo aqui, tá? Copia. Quem tá ouvindo, vai lá no meu canal e depois dá uma olhada. Esses croquis maravilhosos que eu já vi em sala de aula de Janaína, que eu já assisti algumas aulas dela, que eu já falei assim, Jana, quando vai ser seu workshop, vou ser seu aluno em algum momento. E assim, eu digo isso porque eu adoro, né, Jana? Você sabe que eu adoro fazer croquis, esses croquis são maravilhosos, já falei para você. E esse painel já me deu uma ideia maravilhosa, né? Já vou fazer um painel de croquis aqui atrás de mim. Você tem que ter, nós que somos amantes de croquis, você tem que ter esse espaço, assim. É sua cara, Bê. É verdade, eu vou fazer. Eu tô pra fazer um vídeo. Aliás, você me deu uma ideia. Eu tô pra fazer um vídeo e aí eu tava pensando assim, nossa, mas essa parede mais neutra, não, acho que eu vou fazer esse com os meus croquis aqui, eu acho que vou montar. Gostei da ideia. Monta! Adorei! Depois eu te mando. Tá bom, depois eu te mando. Ó, papo de comadre aqui. Quarentena atrás de bom, né? Ó, criatividades e a gente repartindo aqui. Exatamente, não, maravilhoso, maravilhoso. Olha, vamos falar um pouco de máscara, que é também nossa praia? Adoro. Não é? Então, eu lembro que quando eu estava fazendo meu curso de máscara lá, eu falando, Jana, como é que usa esse negócio, né? Como é que faz esse molde negativo com positivo, eu não estava entendendo, aí você me ajudou e tal. É importante também, né, para um artista, o artista do circo, o artista da maquiagem artística tal, entender o que é essa questão da máscara mesmo, né? Da máscara em si, fazendo de todas as formas, né? Todo tipo de material. É importante entender isso, né, Jana? Pro ator, sim, B. Pro circense, não. Pro circense, não há utilização nem de prótese, nem de máscaras, por conta de não ter como essa fricção, né? Esse suor. Então, a gente tá usando na maquiagem. Pode até ver que o maior de todos, né? O Soleil da vida. Não usa. Se for utilizar, é para alguns artistas coadjuvantes que ficam assistindo por fora e aí pode até colocar alguma coisa, mas é bem raro também. Então ou se resolve com figurino, né? Sim, exatamente. Resolve com figurino. Então é uma utilização mais teatral, ela é exclusiva, né, teatral, e no circo se limita à máscara do palhaço mesmo. Tá, o narizinho vermelho, lindo. Isso, e tá certo. Que é a menor máscara do mundo. É a menor máscara do mundo e tem um significado tão grande, né? Ela é a menor e com mais significados, né? São tantos significados que às vezes a gente conhece de um monte de coisas que já se falou, já se contou por aí, né? É verdade. Olha... Eu tenho as máscaras aqui, B, se quiser que eu dê uma mostrada aqui, tá aqui do meu lado. Por favor, mostra, a gente quer ver sim. Tá o pessoal que tá ouvindo, tá? Veja lá o videocast que a Jana vai mostrar o material dela. Por favor. Porque elas ficam penduradas aqui, B. Elas ficam penduradinhas no meu camarozinho. Deus do céu. Essa foi a última, B. Eu fiz agora no último curso que eu fiz. Eu fiz um curso de máscara do ancião. Tá. Então essa é a máscara da minha anciã. Tá. Então a gente faz um trabalho corporal e a partir do trabalho corporal personifica o rosto. Né, que material que é esse? Que material que é esse? Esse aqui, ele é o papel machê com a cola branca. Tá. E por dentro tem um revestimento em fralda. Em fralda, tá. Fala uma coisa, e como que você fez a modelagem dele? Fiz com argila, em cima do meu molde de gesso de rosto. Em cima dos... entendi. Aí você foi fazendo a modelagem e aí depois foi fazendo papel machê, enfim.
né? Todo aquele processo. Para a gente fazer essas máscaras, a gente acaba fazendo, a gente faz a escultura em argila, mas a gente tira o molde negativo e a gente faz essas máscaras no negativo. Então, a gente não tira no positivo, né? A gente tira a máscara no negativo. Entendi. É uma coisa até ritualística, digamos assim. Sim. Eu fiz o curso com a Cida Almeida, e a Cida Almeida é a mestra, né, das máscaras, e ela ensinou esse método mais raiz de se fazer. Tá. Eu tinha feito outro curso que foi de uma maneira um pouquinho mais atual. Essa aqui é a mais raiz de se fazer, mais as antigas. Eu entendi. Olha aqui, eu vejo que você tem um trabalho de luz e sombra muito bacana. Você acredita que o fato do maquiador, independente de que área que ele seja, social, artístico, tal, a importância de fazer os croquis, trabalhar essa criatividade no papel, ela ajuda muito, não ajuda, Jana? Ajuda. Quanto mais você souber desenhar, né, o fora do rosto, né, saber desenhar no papel, entender luz e sombra, quando se leva para o rosto, vai ser muito mais fácil. Mesma coisa se o maquiador de beleza, ele vai migrar para maquiagem artística, tem umas partes que vão ser mais fáceis para ele também. Então, tem umas coisas que facilitam, né? O desenhar no papel, entender luz e sombra, facilita muito. Imagino mesmo. Por incrível que pareça, já está acabando o nosso tempo. A gente falou quase nada. Quero pedir uma coisa para você, de coração. Deixa uma mensagem, um recado assim para esse público que está ouvindo a gente, está vendo a gente. Ai, Bê, eu primeiro quero agradecer, né, você pelo convite. Amei. É um público que também eu preciso também começar a atingir, que é o público dos seus alunos, que procuram curso de maquiagem, né? E o recado que eu tenho para dar para tanto o seu público quanto o pessoal também que me segue, vou falar para te seguir aqui, loucuras. Claro. O que eu tenho para dizer é que não desista, não desiste. No começo é muito complicado, a gente fica procurando ter QI, a indicação, quem indica, né? Uhum. Mas não é só de indicação que se vive no mercado. A gente também vive também com um pouquinho da cara de pau. Se apresentar, chegar, mostrar o trabalho, ficar esperando só a indicação, não rola. Muitas vezes a indicação não é a melhor saída, a gente tem outros caminhos também. Então a dica que eu dou é essa: vai mais na caruda, mostra o trabalho e deixa em rotatividade esse trabalho. Muito obrigado, mesmo, de coração. Aproveita e passa suas redes sociais onde as pessoas te encontram, né, tal. O melhor lugar para me encontrar e poder ver meu portfólio todinho está no Instagram. Então, meu Instagram é @jana_meirelles_makeup. Se colocar Jana Meirelles Makeup, você já me acha lá. Tá uma fotinha de uma palhaça. Tô de palhaça lá, tá? Não tô circense lá, tô palhaça. Então, só me procurar no Instagram. Facebook, eu tô Janaína Meirelles também, mas o meu trabalho tá inteirinho no Instagram. Só me achar lá. Então o pessoal pode te achar também no Facebook, não é isso? Pode, Janaína Meirelles. Tá também bom. Tô lá. Tá, eu queria só pedir uma desculpa aqui, que não sei o que acontece, tá um pouquinho de ruído, eu não sei o que foi, então não talvez vi na nada, edição... não. Então talvez na edição apareça alguma coisa, então eu quero pedir desculpa pro meu público, pro seu público, essa questão do áudio, tá? E aí, aproveitar, né, também vender um pouquinho o meu peixe para as pessoas me seguirem nas redes sociais. Vocês vão encontrar no Instagram ou no Facebook como Bernardo Lins Maquiador. Também, você pode acessar o meu site www.bernardolins.com.br. Lá tem um material muito vasto sobre arte, moda, maquiagem, tá? Podcast também, tem uma parte de podcast, né? O podcast... Também estou em várias plataformas aí, Jana, né? No Spotify, no Google Podcast, várias plataformas. Estou bem feliz, certo? E também assistir, né, os videocasts que estão no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Bastante, né? Delícia! Sou fã desse cara! Adorei! Ô, Jana, deixa eu te perguntar, você tem algum canal no YouTube? Eu tenho meu canalzinho humilde, eu vou jogando minhas coisas lá, mas não tem um segmento, uma continuação como você faz, Bê. Entendi. Eu só coloco os trabalhos lá, só jogo. Tá bom, mas pode achar a Janaína Meirelles lá no YouTube que eu tô lá. Tá legal, então eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui seu canal também.
tá? Pode e aí, quando tem você coisa recente minha que eu joguei lá da quarentena, pode que legal! Nossa, legal, vou ver lá. E quando você começar a fervilhar mais esse mundo de audiovisual, aí eu te ajudo a fazer umas edições, umas coisas aí que eu adoro fazer isso. Ai, delícia! Tá bom, Jana? Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado você, Bê, valeu. Então, pessoal, tchau. Até o próximo episódio.